Fala galera, como é que vocês estão? Não é possível. Começamos bem. Bem-vindos a mais um QPJ, mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus. E o objetivo é muito claro, o objetivo é o mais claro possível. É fazer com que nós juntos venhamos a queimar por Jesus. E o tema do vídeo de hoje é os perigos de se acostumar com Deus. Há uma sensação que muitos cristãos, muitos discípulos de Jesus e alguns não, que é o de se acostumar com a vida cotidiana com Deus, sabe? Eu leio a Bíblia todo dia, mas eu acabo não sentindo mais nada. Eu leio a Bíblia todo dia, mas já tá entediante. Eu oro com Deus, mas às vezes parece que eu tô falando sozinho, parece que eu me acostumei. Se você nunca passou por isso, eu tenho uma boa mensagem pra você. Você não precisa passar por isso. Você não precisa necessariamente passar por um momento onde parece que Deus não quer mais te ouvir porque você virou uma pessoa entediante. Ou até mesmo porque Deus parece entediante pra você. Olha isso, parece tão errado. Realmente é errado, mas é um sentimento que dá em muitos cristãos. Cair na rotina. É um sentimento que parece que não tem jeito, parece que não tem muito o que fazer. Então Deus tem que me derramar um dom de línguas aí, um dom de cura, porque aí eu saio da rotina e tá tudo numa boa. Eu saio curando todo mundo, eu saio falando em línguas e pronto, tem alguma coisa diferente. E esse problema de se acostumar com Deus vem de algo que permeia o nosso século, que é o tédio. A gente sempre precisa de algo novo, a gente sempre precisa de uma mensagem nova, mas a questão é que nós não precisamos disso. A questão é que Deus não trabalha desse jeito. Nós somos seres humanos, nosso cérebro é limitado, não tem como Deus apresentar a nova face dele todos os dias pra gente, sendo que a gente tem que processar uma nova face dele. Ele tem a face de pai, ele tem a face de justiceiro, ele tem a face de general de exército, senhor, rei dos reis, senhor dos senhores. Quantas faces ele tem? Infinitas, múltiplas faces. Então, primeiro ponto que eu quero te falar é o seguinte, cara. Você precisa ter calma. Você precisa estar calmo. Você precisa trabalhar mais no que Deus tem a falar com você. Uma coisa muito interessante é Daniel. Daniel, capítulo 6, vai dizer que no meio de toda aquela tribulação que ele estava passando na Babilônia, ele acabou de saber que ia ser morto por leões. Imagina você ser estraçalhado por vários leões que não comem há dias. E o que ele fez? Ele orou 3 vezes como de costume por dia. Como de costume. Tu já parou pra pensar nisso? Todo dia é a mesma coisa. Todo dia para Daniel era a mesma coisa. Aí eu te pergunto, será que ele estava entediado? Será que ele se acostumou? Será que ele já estava tratando Deus como algo medíocre, como algo mediano, seu relacionamento? Sim! Não! Claro que não, mas todo dia ele orava a Deus. Por quê? Meus amados, a resposta é simples. Porque ele conhece Deus. Porque ele entende que Deus não é algo que se entedia. É mais provável que nós venhamos a entediar Deus do que ele entediar a gente. Ele é infinito. Ele criou todas as coisas. Me responde, como o cara que cria os céus, que cria a terra, que pega algo sem forma e vazia e cria a gente aqui, ó. Cria eu. Ele criou tudo isso. Como alguém assim pode ser entediante? Cara, para pensar um pouco na mensagem dele. Eu tenho certeza que se você congrega em alguma igreja, o seu pastor já falou alguma coisa semelhante a: olha, se eu pegar um versículo, eu consigo fazer pelo menos mais 10 pregações com esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia é infinita, a Bíblia é perfeita. Você ouviu certo, a Bíblia é infinita. A gente pode tirar todas as mensagens do mundo na Bíblia, todas as mensagens possíveis que cabem no meu cérebro dentro da Bíblia, que não vai sair tudo. Porque o nosso cérebro é limitado, mas o cérebro de Deus não é limitado. Então, cara, se você tá acostumado, se você tá mal acostumado, entenda, você não conhece Deus como deveria conhecer Ele. Você não pode se entediar de Deus porque simplesmente Ele é o Criador. Você não pode se entediar de Deus porque Ele sabe exatamente o que você pensa. Ele sabe exatamente o que te agrada, Ele sabe exatamente o que você pensa, Ele sabe exatamente o que está no seu coração. Lembra? Salmo 139, Davi falando: Senhor, som do meu coração, esquadrinha meus pensamentos. Por que ele fala isso? Porque Deus de fato consegue sondar os nossos corações, Ele lê a nossa mente. Agora me responde, como um homem, um cara que lê a nossa mente pode nos entediar? Ele é infinito, cara. Não tem como. Eu sei que eu tô repetindo muito, mas é como Paulo falou. Olha, eu preciso repetir pra vocês para que essa mensagem entre nas suas cabeças. Não tem como. Talvez Deus esteja te entediando porque você acha que ele não lê tua mente.
porque você acha que ele tem que fazer o que você quer. Mas, cara, aí, a boa notícia do evangelho é que ele não faz o que a gente quer. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para fazer o que ele quer. Até porque, se ele fizesse tudo o que a gente quer, talvez o mundo já estaria destruído e a humanidade teria acabado. Ele não fala o que a gente quer, ele fala o que a gente precisa ouvir. Ele fala tudo o que a gente precisa. É por isso que talvez ele esteja te entediando. Eu não sou um psicólogo, mas é muito normal que quando as coisas não vão com a forma que a gente deseja, a tendência é a gente cair fora. Até porque o ser humano tende a temer o desconhecido. O ser humano tende, quando ele vê algo que ele não conhece, quando o ser humano vê algo que ele não entende, ele tem duas reações. Ou ele sai correndo ou ele mata. Normal. Essa é a nossa natureza. Mas Deus ainda assim, ainda sendo esse desconhecido, o que te faz se entediar dele? Será que eu já te convenci de que o problema não é ele e o problema é você? Será que você já entendeu isso? Será que você já entendeu que se você tá acostumado com Deus, a falha tá em você? A gente prega tanto que Deus é perfeito, a gente prega tanto que nós devemos buscar conhecer Jesus. Aqui no Deixa Queimar a gente fala tanto de prazer. O Pete falou num vídeo desses que o nosso chamado é sentir prazer. Nós fomos criados para sentir prazer. A questão é que muita gente está procurando prazer nas coisas erradas. Nosso prazer tem que estar em Deus, tem que estar na sublimidade de Jesus. É muito pregado isso. Ok, eu sei disso. Eu tô buscando ele como se eu sentisse isso? Será que as suas orações têm sido isso? Eu vou pegar um tema só para você se ligar. Um cara que é viciado em pornografia, todo dia ele vai assistir pornografia. Todo dia. Às vezes vai assistir o mesmo vídeo todo dia. Por que ele não se entendia? Porque ele sente prazer nisso. A pessoa que tem um livro favorito, ela provavelmente vai ler esse livro várias vezes. Até mesmo a Bíblia como exemplo. Quantas vezes eu já li Êxodo, já li Gênesis, quantas vezes eu já li João, a primeira carta de João, que é a minha carta favorita? Quantas vezes? Porque eu leio a mesma coisa sempre e eu não me entedio disso. Porque eu sinto prazer nisso. Porque o meu cérebro está condicionado já a perceber que sempre tem algo novo vindo do Senhor. Você precisa condicionar o seu cérebro para isso. Novamente, vou falar de novo. Se você não consegue puxar algo novo do Senhor, pelo menos toda semana, meu irmão, o problema é você, cara. Teu coração tá muito duro e você precisa orar para que o seu coração amoleça em nome de Jesus. Que tal uma prática? Vou te passar uma prática. É um talmidinho agora do Douglas Gonçalves. Fala galera, Jesus Cap, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Talmidinho. Que tal durante essa semana, você tem que fazer essa prática todo dia. Antes de você abrir a sua Bíblia, para, feche seus olhos, respira. E fala pro Senhor o seguinte: Senhor, meu cérebro é muito limitado. Sozinho eu não vou conseguir extrair muita coisa dos seus textos, da sua palavra. Eu sou muito entediante e é tão entediante estar entediado quanto a palavra. Mas, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim e fala comigo. Tenha misericórdia de mim e fala comigo de novo. Vamos lá, vamos praticar isso durante essa semana. Será que você realmente quer sentir prazer em Deus? Será que você realmente quer conhecer Deus durante o resto da sua vida? Porque esse é o propósito no qual nós cristãos fomos chamados. Conhecer Jesus. Ponto final. Esse é o nosso propósito. A gente fala tanto de pregar o evangelho, mas como eu vou pregar um evangelho de alguém que eu não conheço? Como eu vou pregar o evangelho de alguém que eu tô acostumado? Não tem como. Talvez você precise parar de pensar só em você mesmo. Talvez você precise parar de pensar só no que você quer e pensar no que Deus tem proposto a te dar. Cara, para de pensar no que você quer e fala: Senhor, eu quero continuar conhecendo essa face que o Senhor já me apresentou anteriormente. Sabe? Será que você tá queimando a sua largada? Será que você tá começando a correr antes da hora? Será que você tá querendo subir de nível antes da hora? Será que você tá querendo, não é nem subir de nível, talvez. Será que você tá querendo ter um novo filtro nos seus olhos, sendo que não é essa a hora certa para isso? Talvez seja por isso que você tá acostumado. Porque a sua visão de Deus pode estar conturbada. A sua visão de Deus pode estar adulterada. A sua visão de Deus pode estar errada. Porque se você parar para pensar sobre quem Deus é, o homem que disse haja luz e de fato houve luz. Cara, se você falar haja luz sem dizer a palavra Alexa, não vai ver.
Se você não falar, Alexa, liga a luz, ela não vai ligar. Quero que você entenda como uma mensagem final desse episódio, desse podcast. Se você realmente quer conhecer Jesus, chega aqui. Você não se entedia com Deus. Você não fica entediado com Deus, porque Ele é infinito. E você é um mero humano, finito, mortal, limitado. Então, meu irmão, meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente. Meu desejo é que você conheça Deus de fato, para não estar entediado com Ele. E o meu desejo, principalmente, é que os seus olhos continuem fixos no Filho. Deus te abençoe.